Antes de uma mulher te respeitar ou te descartar, o corpo dela já decidiu, e hoje você vai entender os segredos ocultos que quase nenhum homem percebe. Quem aprende a ler o corpo não depende da palavra. Quando uma mulher entra em um ambiente, ela não chega vazia. Ela carrega consigo camadas de intenção, defesas emocionais e sinais que se manifestam antes mesmo de qualquer som sair de sua boca. O corpo chega primeiro, sempre chegou. E mesmo assim, a maioria dos homens foi ensinada a ignorar exatamente essa parte. A confiar apenas no que é dito. A esperar confirmações verbais. A buscar segurança nas palavras, quando o verdadeiro mapa sempre esteve nos gestos. Existe algo profundamente desgastante em tentar compreender alguém apenas pelo discurso. O homem sente que algo não encaixa, mas não sabe explicar. Ele percebe aproximação e afastamento quase simultâneos. Sente abertura em um momento e frieza no seguinte. E começa a duvidar de si mesmo, da própria leitura, da própria intuição. Não porque esteja errado, mas porque aprendeu a desacreditar do que sente quando isso não vem acompanhado de palavras claras. O corpo feminino não se move por acaso. Ele responde a estímulos emocionais antes que a mente racional organize uma narrativa aceitável. Enquanto a fala busca manter controle, o corpo revela o que ainda está sendo avaliado internamente. Proteção, curiosidade, desejo contido, medo de se expor. Tudo isso aparece em microgestos, em ajustes sutis, em distâncias calculadas que poucos homens aprenderam a observar com calma. A psicologia profunda explica isso de forma simples. A parte instintiva do ser humano reage antes da parte social. O corpo age onde a consciência ainda está tentando decidir. É a sombra se manifestando antes da persona. E quando essa dinâmica não é compreendida, o homem passa a viver refém da própria interpretação. Ele reage tarde, age quando o momento já passou, insiste quando o corpo já havia recuado. Não se trata de desconfiança, trata-se de percepção, de aprender a olhar sem ansiedade, de entender que a linguagem corporal não é um jogo cruel, mas um mecanismo de proteção emocional profundamente humano. O problema nunca foi sentir demais. O problema foi não saber nomear o que se sentia. Quando o homem aprende a ler o corpo, algo interno se reorganiza. A necessidade de confirmação diminui. A urgência perde força. Ele deixa de perseguir respostas verbais e começa a confiar naquilo que se apresenta sem esforço. E essa mudança não acontece fora. Ela acontece dentro, no ritmo da respiração, na forma como ele ocupa o próprio corpo, na presença silenciosa que substitui a ansiedade. Quem aprende a ler o corpo não depende da palavra. Ele entende antes. Ele sente antes. E, principalmente, ele não se perde tentando convencer alguém a dizer aquilo que o corpo já revelou em silêncio. Antes do interesse, vem a permissão invisível. O sorriso sempre enganou mais homens do que deveria. Ele parece abertura, mas raramente é território entregue. O sorriso é social. É uma ferramenta de convivência, uma forma de manter o ambiente seguro. O corpo, porém, é mais honesto. Ele se inclina ou se afasta antes mesmo que a mente formule uma decisão consciente. E essa inclinação sutil diz mais do que qualquer conversa prolongada. Existe uma autorização silenciosa que antecede qualquer aproximação emocional real. Ela não vem em palavras, não vem em risadas. Vem na forma como o corpo se orienta, no tronco que se volta, nos pés que apontam, na distância que diminui sem esforço. É nesse momento que algo interno foi concedido, ainda que não verbalizado. Muitos homens sentem essa permissão, mas não confiam nela. Ou pior, confundem simpatia com entrega. E quando avançam baseados apenas no discurso, encontram resistência. Não porque fizeram algo errado, mas porque ignoraram o tempo do corpo. O corpo não acelera no mesmo ritmo da expectativa masculina. Ele testa, observa, avalia segurança. A mulher pode conversar, rir, compartilhar histórias e ainda manter o corpo protegido. Isso não é manipulação, é limite emocional. É o corpo dizendo que a mente ainda não autorizou a entrada.
E quando esse limite não é respeitado, algo se quebra. Não de forma dramática, mas sutil. A tensão aumenta, a abertura se fecha. A verdadeira leitura acontece quando o homem observa sem tentar conduzir. Quando percebe que a permissão não precisa ser pedida nem forçada. Ela aparece quando existe presença, estabilidade e ausência de urgência. O corpo sente isso antes da mente formular qualquer conclusão. Quando essa permissão invisível é respeitada, tudo flui com menos atrito. Quando é ignorada, o homem sente que está sempre empurrando algo que não se move. E essa sensação de esforço constante é o sinal mais claro de que o corpo nunca concedeu passagem. O olhar que cobra sem pedir. O olhar nunca é neutro. Ele carrega a intenção mesmo quando tenta parecer casual. Há olhares que surgem e desaparecem rapidamente, como se algo tivesse sido percebido cedo demais. Há olhares que se prolongam um pouco além do confortável, criando uma tensão difícil de nomear. Há olhares que evitam contato direto, não por desinteresse, mas por intensidade não assumida. O homem sente esse olhar no corpo antes de entender com a mente. Se contrai, algo se expande, e muitas vezes ele reage tentando corresponder rápido demais ou recuando por insegurança. Ambos os movimentos nascem do mesmo lugar, a tentativa de aliviar a própria tensão interna. O olhar forte não pede ação imediata. Ele testa a estabilidade. Observa se o homem se mantém inteiro ou se perde tentando agradar ou provar algo. A resposta que mais desorganiza o jogo emocional não é a urgência nem o afastamento. É a neutralidade firme, o reconhecimento sem submissão, a presença que não oscila. Quando o homem não reage de forma automática, algo muda. A dinâmica se inverte. O controle da cena deixa de estar no estímulo e passa para quem sustenta o próprio eixo. O olhar, então, deixa de ser arma e se torna convite silencioso. As mãos revelam onde a boca mente. As mãos raramente sabem mentir. Elas tocam, escondem, se fecham ou se expõem conforme a tensão emocional interna. Quando uma mulher toca o próprio corpo enquanto fala, algo está sendo processado. Não é desconforto externo, é envolvimento interno. É o corpo tentando regular uma emoção que ainda não encontrou forma verbal. Mãos abertas sinalizam menor necessidade de controle. Mãos escondidas indicam contenção. Não rejeição definitiva, contenção. O corpo se fecha quando algo importa demais para ser entregue sem cautela. E quando isso é interpretado como frieza, o homem reage tentando romper a defesa. É aí que o erro acontece. O corpo não se abre sob pressão. Ele se abre quando sente segurança. Reduzir intensidade não é recuar, é ajustar. É permitir que o sistema emocional do outro encontre equilíbrio. O homem que entende isso deixa de lutar contra sinais e passa a lê-los como mensagens de ritmo. As fortalezas emocionais não são conquistadas por impacto. São acessadas quando o portão deixa de ser ameaçado. Distância, silêncio e o teste da estabilidade. O espaço físico é uma linguagem antiga. Ele delimita fronteiras invisíveis que antecedem qualquer vínculo emocional. Cada passo dado ou recuado carrega significado. Quando a mulher se afasta e o homem insiste, algo é registrado. Não no nível consciente, mas no instintivo. Sensibilidade ou invasão. O silêncio, por sua vez, é um dos testes mais mal compreendidos. Ele não é vazio, ele é observação, avaliação. Um espaço onde o corpo mede estabilidade. Muitos homens tentam preencher esse silêncio por ansiedade, acreditando que precisam manter algo vivo. Mas o que se perde nesse momento é a autoridade interna. Sustentar o silêncio não é frieza, é presença. É mostrar que não há dependência emocional do estímulo constante. Quando o homem permanece confortável sem falar, algo raro acontece. O corpo do outro relaxa, a avaliação muda, a segurança cresce. O silêncio revela quem é governado pelo próprio eixo e quem reage ao ambiente.
E essa diferença é sentida antes de ser pensada. O segundo gesto sempre diz mais que o primeiro. O primeiro gesto quase sempre é social, ensaiado, aprendido. O segundo gesto é onde a verdade escapa, um sorriso que desaparece rápido demais, um olhar que cai antes de voltar, uma microtensão depois de uma provocação leve. É nesse intervalo que o corpo revela o que a mente tenta organizar. O homem que reage apenas ao gesto inicial perde informação. Ele responde ao que foi mostrado, não ao que foi sentido. Já aquele que observa a correção, o atraso, o ajuste corporal, começa a enxergar a sombra em movimento. A psicologia profunda ensina que é no lapso entre intenção e controle que o inconsciente se manifesta. E esse lapso é breve, quase invisível, mas extremamente honesto. Quando o homem aprende a observar sem pressa, sem ansiedade por resposta, ele passa a perceber aquilo que nunca é dito. Não por desconfiança, mas por sensibilidade. Ele deixa de interpretar histórias e passa a ler movimentos. Domínio não é agir mais, é reagir menos. A linguagem corporal feminina nunca existiu para ser óbvia. Ela existe para testar estabilidade emocional, para observar quem se mantém inteiro diante da ambiguidade. O homem perde força quando muda conforme o humor do outro, quando se expande diante da abertura e encolhe diante do silêncio. O corpo feminino observa algo simples e profundo. Se o homem é guiado pelo próprio eixo ou pela validação externa, se ele reage ao estímulo ou escolhe a resposta. Essa leitura acontece em silêncio, sem julgamentos, sem anúncios. A integração emocional não nasce da pressa. Ela nasce da presença, do silêncio sustentado, da percepção clara. O homem que compreende isso não precisa agir mais. Ele reage menos. E exatamente por isso se torna mais forte. Quando a presença se estabiliza, o jogo muda. O corpo não precisa confessar. Ele já entregou tudo.